Estamos juntos no Debate 93. Atualmente, conta uma de nossas queridas ouvintes, estou em uma igreja em que o pastor diz que mais importante que uma campanha que influencia a fé é o nosso relacionamento com Deus. Isso me deixou confusa, conta a nossa ouvinte. Afinal, já participei de várias dessas campanhas. Existe registro bíblico sobre campanha de oração ou corrente de oração? Se a oração do justo pode muito em seus efeitos, por que não fazer uma campanha para alcançar algo? Ao participar de campanhas, corro o risco de me tornar obsessivo por bênçãos? Pergunta aqui a nossa ouvinte ainda mais. Em contrapartida, uma campanha não poderia me aproximar mais de Deus? Quanto à oração durante este período, é errado determinar a vitória e não aceitar as derrotas? Que pensa você, ouvinte amado, sobre este assunto? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. O pastor Elisson Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, e o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, todos juntos e apostos para realizarmos juntos um grande Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô pastor Manassés, meu querido, o senhor destacou uma frase que é: isso me deixou confuso. É essa frase, pastor? Ou existe registro bíblico? Qual das duas que o senhor, hein? O existe? Hein? Veja só. Bom dia, né? Eu fiquei confuso. Ficou confuso? O existe. Estão me dizendo aqui que existe registro bíblico sobre campanha de oração e corrente de oração. É essa frase que o senhor destacou? Segundo, é essa frase? É a segunda frase. Que se não for, a gente muda, pastor. Tudo bem, é a mesma. Tá no é contexto, essa mesmo ou não? No contexto. Bom dia, pastor JR. Eu quero cumprimentá-los, os demais debatedores e os nossos milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Existe registro bíblico sobre campanha de oração, corrente de oração? Sim, lógico, em vários registros bíblicos. Né? Exato. Eu posso citar alguns aqui. Josué fazendo campanha para conquistar um território, Naamã, 7 dias ou 7 banhos no rio, Daniel fez os chamados 21 dias aí, muito conhecido da igreja como um todo. Tudo isso se encaixa no quadro de campanhas. Agora, é importante frisarmos o seguinte, que as campanhas, elas têm um alvo específico. Campanha não é um método de aproximação de Deus. Não é como o que tá nessa mesma questão, a confusão que ela está fazendo. Para ela fazer uma campanha qualquer que seja, nesta campanha ela já está se aproximando de Deus, mas não é bem assim que a Bíblia diz. Segundo os preceitos bíblicos, as campanhas que aparecem, os modelos de campanha na Bíblia, são campanhas feitas para se obter alguma coisa. Quando o profeta diz para Naamã, mergulha 7 vezes no rio, não foi para ele se aproximar de Deus.
para ele obter a cura da lepra, né? Então as campanhas tem Josué, então a campanha é algo que crente faz, não crente faz aquele pacote para se receber alguma coisa. Existe muito, isso está muito difundido hoje na igreja brasileira, tem se trocado cultos por campanha, né? Tem igreja que é a campanha no domingo, é a campanha na terça, na quarta e na quinta, porque atrai pessoas, as pessoas estão interessadas em alguma coisa. Então campanha existe, tem preceito, mas campanha não é para se aproximar de Deus. Campanha é um método para se obter alguma bênção de Deus. Quero ver a sua opinião, pastor Elison Amaral. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, a equipe e a todos os nossos ouvintes que esperamos no Senhor possa ser elucidado. Essa expressão que a gente é moderna pra gente, questão de campanha. Embora a Bíblia trate, como o pastor Manassés colocou, de Josué e outros que promoveram dias específicos para objetivar algo, essa questão de falar campanha, a palavra campanha na Bíblia não tem. Ela não tem. Nós é que adotamos a metodologia chamada campanha para aquele ato específico. Creio que a busca de Deus, ela deve ser sempre, deve ser constante. A campanha já se diz como uma definição de um tempo curto a um objetivo, como se faz uma vigília, como se faz um jejum. Então você tem aquela meta, então você trabalha por isso. Então o objetivo, ele é específico quando você estabelece algo da oração. Mais à frente a gente vai debatendo. Eu tenho as minhas questões com relação à campanha, porque hoje o que se chama de campanha de oração não é campanha de oração. As pessoas têm que entrar com envelope, se chama de propósito, tem que trocar sal grosso, rosa, banana, garrafinha d'água, uma série de fatores que está totalmente fora dos princípios que Deus estabelece para a nossa comunhão, a nossa unidade. Penso que todo cristão deve orar. A oração não é algo que deve ser por algum período. A oração é algo contínuo. Orai sem cessar. Então a campanha em si, ela é uma coisa moderna que traz conflitos na sua interpretação. Pastor César Melo pergunta que faz aqui a nossa ouvinte e queremos ouvi-lo também. Existe registro bíblico sobre campanha de oração e corrente de oração? Bom dia, pastor JR, colegas debatedores, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Bom, nós precisamos entender uma coisa para que nós não caiamos no erro de transformar uma campanha em doutrina. Oração é doutrina, campanha é método. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Só uma questão de etimologia da palavra, quando se diz campanha, e o pastor querido citou aqui Josué, apenas a questão de inserir a palavra campanha em cima das 7 voltas que Josué deu, né, na cidade, através das muralhas de Jericó, e os 7 mergulhos de Naamã. Isso seria, na verdade, um método, mas é uma questão só de palavra, pelo que eu estou observando. Semântica. Quando as pessoas coloca, bom, eu vou fazer uma campanha desses mergulhos, eu vou fazer a campanha destas correntes. O perigo disso aí, JR, a meu ver, é transformar estas campanhas em doutrina. Aí que é o perigo, porque uma igreja que vive disso, e eu já vi algumas delas, com todo respeito, mas que vive somente de campanha, quando acabar as campanhas, não tem mais o que falar ou inventar, vai viver de quê? Com certeza a palavra do Senhor diz que a oração, nós devemos orar sem cessar, que a oração move a mão de Deus. Eu não conheço a Deus pela oração, conheço pela palavra, mas eu não movo a mão de Deus pela palavra, eu movo pela oração. A oração é a ferramenta da caixa de ferramenta de Deus, fundamental. Nós temos muitos exemplos bíblicos em que, por exemplo, Esther foi uma mulher que ela colocou 40 dias de jejum ali na situação que Israel estava vivendo, não é? Podemos chamar de campanha? Sim, uma questão de etimologia da palavra, só, mas não pelo fato de dizer que aquilo ali é uma doutrina. Foi um ato específico que aconteceu para que as pessoas pudessem ter um norte. Israel, por exemplo, quando os profetas falavam, o Senhor está dizendo para que Israel possa fazer tantos dias, vamos orar, o caso de Josafá, por exemplo, passar a noite inteira, mais uma outra noite orando, até que o Senhor usa um vaso chamado Aitofel para dizer, nesta peleja não tereis que pelejar, está em pé e veja a salvação do Senhor. Não foi uma questão de campanha, foi uma questão de um ato de Deus para realizar isso. Só para concluir, penso o seguinte:
O perigo disso é transformar a metodologia em doutrina. Pastora Carla Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. Existe registro bíblico sobre campanha de oração e corrente de oração? Bom dia, JR, bom dia aos nossos pastores que nos antecederam, debatedores, a todos aqueles que nos ouvem, um bom dia para os nossos ouvintes. Eu ouvi, concordo, já fora dito aqui, e me preocupa é a banalização do relacionamento com Deus. A pessoa acaba supervalorizando a campanha em detrimento do seu relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu acredito que a igreja em si tende a assumir parcela dessa culpa. Até nos evangelismos que fazemos, normalmente a gente promete coisa que Deus não mandou prometer. É comum se ver pessoas que quando evangelizam, elas dizem, olha, vamos na igreja que você vai ser curado, vamos na igreja que, qual é o seu problema? Tá doente? Vai ser curado. Qual é o seu problema? Tá pobre? Vamos lá que tu vai ficar rico. É feio? Vamos lá que tu vai ficar bonito. Então a pessoa já chega na igreja já com cunho de interesse, ela quer chegar lá para receber de Deus, em detrimento de ter com ele um relacionamento independente do que ele lhe possa oferecer. Então a gente acaba vendo pessoas frustradas no meio do arraial porque elas vão em busca de alguma coisa. As campanhas acabam promovendo esse buscar incessante de que Deus lhes dê alguma coisa em detrimento de desfrutar o relacionamento que deveria ser inerente a todo aquele que quer servir ao Senhor. Uma base bíblica interessante é Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão ali diante da circunstância da imagem que Nabucodonosor impôs que se adorasse, curvasse diante dela. Eles chegaram e falaram para o rei, não vamos curvar. E por mais que ele tenha ameaçado, eles responderam, olha, fica sabendo tu, ó rei, se Deus livrar da fornalha a Deus, se não livrar a Deus do mesmo jeito. Então eu vejo hoje em dia as pessoas, elas querem vitória, elas querem receber, eu quero, em detrimento de se perguntar o que Deus quer. Qual é a proposta de Deus para o que eu estou passando? Então isso acaba interferindo no relacionamento da pessoa. Nós vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos companheiros debatedores aqui sobre esse assunto, minha gente, porque ele nos traz aqui a necessidade de esclarecimento. Por exemplo, houve aqui claramente, você observou, ouvinte, uma divergência quanto à questão até de interpretação de determinados textos e observando se eles fazem base, ou se eles produzem base para a questão de campanha. Eu anotei dois especialmente aqui, que é a questão de Josué e a questão de Naamã. Então nós vamos tentar esclarecer um pouco mais, ouvindo aqui os companheiros envolvidos nesse assunto, para nós entendermos aqui a questão de Josué. Então ele com o povo, eles deram 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, não é isso? Uhum. Então é isso, entendeu? Para que as muralhas caiam, nós temos que dar 7 voltas. Aonde? Peraí, em Jericó? Não, eu tô só na introdução aqui ainda. Eu vou deixar vocês falarem, calma aí. É que eu vou fazer o break agora. Estou fazendo, tá certo? Quer dizer, então para ter a derrubada das muralhas, eu tenho que ir a Jericó. Se for lá em Jericó, nós já fomos lá em Jericó, não tem mais nada lá. Tem que olhar para baixo para ver alguma coisa. Bom, se é para dar 7 mergulhos, aí nós temos onde ir. E tem que ir lá no Rio Jordão. Mas tem que ir na localização exata em que isso aconteceu. Ou isso é simbólico, tá certo? Então, pra gente, tô só apimentando pra gente tentar encontrar o esclarecimento. E a outra coisa, se o objetivo de uma campanha não é a questão da perseverança, que é aquilo que muita gente deixa de ter por conta das pressões da vida, do cansaço, das tristezas, enfim, isso tudo pode acontecer. Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros debatedores já. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Na pesquisa nós estamos te perguntando, ouvinte, você costuma participar com frequência de campanhas de oração? 63% dos ouvintes por telefone dizem que não. E 64% deles no site também dizem que não participam com frequência. Aqui no WhatsApp, telefone 968038319, uma ouvinte apontou o que o pastor César falou sobre Esté, perguntando se seria ou não o caso de uma campanha e que a Bíblia aponta. O outro ouvinte diz o seguinte: ele acredita que é o perigo da campanha de oração, que o que ele observa é que as igrejas ficam cheias durante as campanhas, após as campanhas as igrejas esvaziam e as pessoas não estariam indo apenas atrás da bênção, é o que ele diz. Uma outra ouvinte aqui de Cuiabá nos escreve e diz o seguinte: bom, com relação à campanha, eu entendo que é um período que você
criam uma meta, mas na verdade, no meu entender, a campanha é para iniciar um hábito de ter comunhão com Deus. É o que ela diz. Eu, no momento, estou em uma campanha, mas o meu objetivo específico, claro, eu tenho algo para alcançar, ela diz, mas acima de todas as coisas, o que eu quero é voltar a ter o hábito de orar toda noite. Então tá falando de perseverança. Vamos continuar discutindo esse assunto, até porque um ouvinte disse que há igrejas que estão cheias quando há campanhas e quando não há campanhas essas igrejas esvaziam. E aí não se sabe se essas pessoas foram para a campanha da outra igreja, porque a outra igreja começou a campanha tal, entendeu? Aqui a campanha é: você será vencedor. Ali você será mais que vencedor. Lá você será mega vencedor. E acolá, ultra, mega, hiper vencedor. E aí você vê que as pessoas dizem: olha, como é que eu faço agora? E o que você quer? Eu quero o top do negócio. E aí você observa que nessa lógica aí, eu não estou afirmando, mas nessa lógica, algumas igrejas podem criar campanhas tão somente para ter a igreja cheia. Sim. Não é para desenvolver o hábito da oração, mas nessa lógica que eu acabei de ouvir pelo WhatsApp aí, seguindo essa trilha. Pastor Manassés, começando com o senhor aí, diante das nossas reflexões aí. A campanha de oração, obviamente, a igreja copiou alguma coisa da Bíblia. Quando se fala de Josué, Deus manda Josué 7 dias circular, né, em volta da cidade com um objetivo. Ao final, eles iriam quebrar os cantos, tocar as trombetas e os muros iriam cair. Então, ali havia um propósito, podemos não chamar de campanha, né? Um método. O método que eu vou fazer com vocês para os muros caírem é esse, faça isso, isso, isso. Então, a campanha foi uma adaptação até para nossa linguagem em português. Né? Hoje não temos Jericó para destruir, mas às vezes tem algumas outras coisas que as pessoas utilizam e fazem similar. Daniel, 21 dias de jejum. Naamã, o profeta falou 7. Se ele fizesse 6 mergulhos só, talvez não obtivesse. Eu quero crer que não, tinha que ser os 7 mesmo. Então, por isso que eu chamo campanha de um método para se obter alguma coisa. A Bíblia dá alguns exemplos. Agora, o problema que nós estamos tendo hoje é que de uns 20 anos para cá, acredito, se tornou uma coisa generalizada. As campanhas chamadas de oração, elas descambaram para justamente isso que o ouvinte disse. Hoje, infelizmente, há uma concorrência entre as igrejas. Nós 4 temos uma igreja aqui na mesma rua. Né? E aí, o que é que nós vamos fazer para a nossa igreja? É ultra mega. Aí um olha e diz: não, eu não vou nesse processo, vou levar a Bíblia a sério. Ele vai falar com os 20 membros lá. Eu vou fazer uma campanha para derrubar a muralha, inventar alguma coisa, porque é invenção mesmo da cabeça dos líderes. E as pessoas vão nessa invenção. Agora, só queria colocar uma coisa. Agora, o perigo, foi até citado pelo colega pastor aqui anteriormente, é sincretismo. Porque o que acontece? As outras seitas, umbandos, também entraram por esse caminho e agora fica uma concorrência. Eu vou fazer aqui uma solicitação a vocês. Vocês podem obedecer ou não, como sempre. Porque a orientação é orientação, não é isso? Quando a gente dá um exemplo X, dá a impressão que vocês estariam falando de uma determinada igreja. E aí vocês estão atirando em X e atingindo de A a Z, porque pode ser que tem outras tantas que fazem. Então, é uma questão conceitual e não uma questão prática, no sentido de, olha, tem igreja que fez uma campanha assim, assim, assim. Ou seja, ainda que essas igrejas estejam erradas, deve haver um respeito com elas, porque é uma decisão desses líderes. A questão é trabalhar esse conceito para eventualmente a gente descobrir o eixo disso, e aí o nosso ouvinte, que é crítico, que é inteligente, o líder que está nos acompanhando, que ainda que ele esteja envolvido numa série de coisas, que depois ele vai dizer: puxa vida, eu não tinha atentado para isso, não é? E vou exemplificar. Quantas outras vezes na Bíblia houve 7 voltas numa cidade para que as muralhas fossem derribadas, ou não houve mais luta? Depois dessa conquista, Israel não enfrentou mais luta alguma. Quantas outras pessoas foram curadas mergulhando no Rio Jordão 7 vezes, como foi aquele caso ali? Você imagina bem se Naamã resolvesse dizer que ele foi curado pelas águas. Quem me curou? As águas.
Fui curado pelas águas. Quem me curou foram as águas. Ou então, o povo de Israel reunindo, depois daquela vitória extraordinária, comendo aquele cabritozinho abençoado, dizendo assim, uma criança pergunta: ei, papai, quem nos deu a vitória? Disse, nós nos demos a vitória, porque nós é que demos volta. Verdade. Ou seja, a vitória foi nossa, a glória é nossa, a glória é do Rio, e aí a glória não chega a Deus. Só uma frase para concluir o que eu estava dizendo. Esse perigo é o que está ocorrendo hoje. Os exemplos bíblicos que eu citei aqui, nenhum deles foi para evangelismo. Um foi para a cura, outro foi para derrubar muro, como bem você falou. Hoje se inverteu o papel. Né? Hoje as pessoas fazem as campanhas para encher a igreja, e aí é genérico, né? Para encher a igreja, de benefícios, inclusive imaginando que com isso vão ganhar almas para Cristo, quando na realidade não é. As pessoas estão ali como Naamã. Eu estou para ser curado. Então esse desvirtuou aquilo que a Bíblia dá alguns modelos que não são regras para serem cumpridas. Eu vou derrubar o muro lá de casa, vou fazer um grupo de irmãos ficar rodando. Não pode ser modelo doutrinário. Eu queria falar algumas coisas. O seguinte: primeiro, esses fatos apontados foram Deus que determinou para um momento único. Não foi repetido, ele mandou que todo o povo de Israel repetisse. Então, você vai lá em Josué capítulo 6, quando chega no verso 2, vê ali que o Senhor fala com Moisés. Eu queria passar um testemunho meu, pessoal. Dia 21 de junho desse ano, a 2 de agosto desse ano, eu não faço campanha, não faço, é um propósito meu, mas eu criei um projeto de oração na igreja que a gente está agora permanente. Nós temos, no mínimo, você vai escolher de 10 horários do dia, você vai orar um. E acabou que esse de 10 acabou se desdobrando para quase 15, porque alguns irmãos que acordavam mais cedo, eu botei de 6 até meia-noite. Em vez de campanha, o pastor chamou de projeto. Porque não para. E não tem... Vamos lá. Isso também faço, amiga. E não tem um objetivo único. Você tinha oração diversos e cada um teve o seu hábito da sua oração pessoal. Em casa? Em casa. As pessoas oravam em casa? Em casa, nada de ir na igreja. Eu fiz esse movimento, estimulando o quê? Cumprindo o que diz Mateus capítulo 6, verso 6 até o verso 10. Relógio de oração. Relógio de oração. Entra no teu quarto, ora ao Senhor. E as respostas, elas são individualizadas. Quando a gente fala de ter igreja cheia através de movimentos como esse, são eventos. E eventos se leva, não se eleva. Outra coisa que a gente precisa entender é que todas as respostas de Deus para qualquer problema, a glória é para Ele. Nós temos tido respostas de Deus individualizadas que é para engrandecer o nome do Senhor e edificação nossa. Não se pode trabalhar com o poder de Deus para fazer com que haja uma manifestação de que essa igreja é a que tem a ação de Deus. E nós temos tido vários erros de pessoas que trabalham com oração e perdem o foco da oração e começam a buscar para assim, vamos no culto da irmã fulana de tal, vamos no culto do irmão fulano de tal, vamos no culto do pastor fulano de tal, vamos para o monte com o irmão fulano. Gente, eu fico pensando nos paraplégicos que não podem subir monte. Então, o objetivo deve ser encontro genuíno com Cristo, encontro genuíno com Deus, e ter essa relação de todo o tempo orar. Quero fechar dizendo Jeremias capítulo 29, 12 e 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não diz que vai buscar em campanhas, mas buscar de todo o coração, buscar a Deus, e Deus vai dar a resposta. E a resposta pode ser não. Quantas pessoas que vão em busca de cura e durante esse processo morrem? Porque a vontade é de Deus. A minha grande preocupação é a banalização da expressão. Acredito, e aqui o pastor Manassés até interferiu, o nome é diferente, o relógio de oração, mas a campanha, o significado essencial da palavra é conjunto de ações ou esforços para alcançar determinado fim. Então o propósito é, ainda que determinado fim seja um relacionamento mais íntimo com Deus, legal não ser no espaço da igreja. Inclusive campanha é utilizada para operação militares para forças inimigas, contra forças inimigas. Então a expressão acabou sendo banalizada de forma que temos medo de utilizá-la, para que não seja associada a pessoas que a usam erroneamente. Mas aí a preocupação é, se aproveita da necessidade ou da carência que o povo tem para dar a eles uma campanha de uma necessidade que certamente eles vão ter. Então campanha
da libertação, campanha da cura, campanha da prosperidade. O problema, não tem campanha do negue-se a si mesmo, não tem campanha do morra para o mundo e viva para Deus, não tem campanha do renuncie às tuas vontades, não tem campanha do negue o seu eu. Cadê essas campanhas? Não tem. Então o propósito da campanha acaba sendo com o cunho de conseguir coisas para si, para seu benefício próprio. Aí eu citei aqui Daniel e eu cito outra expressão, lá em Atos 21, até 2 Coríntios 12:9, quando Paulo pede para que lhe seja arrancado o espinho da carne, Deus nega, a minha graça te basta. Quer dizer, será que você está preparado numa campanha de oração, Deus te dizer não? Se ele te disser não, vai adorar do mesmo jeito? Se não te livrar da fornalha, vai adorar do mesmo jeito? A expressão, a preocupação é essa. E eu encerro com Atos 21, naquela base bíblica, quando Paulo quer ir a Jerusalém, o povo pede para ele não ir, o profeta Ágabo profetiza dizendo que vai sofrer açoite, perseguição. Ele não está preocupado com isso. Ele diz, eu estou preparado para sofrer açoite para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o que falta nas campanhas é o cunho da renúncia, é um cunho do negar-se a si mesmo. Por que toda campanha tem que ter sempre alguma coisa para mim? Então campanha para adquirir dinheiro, campanha para encher a igreja, campanha para receber cura, campanha para... todo mundo quer isso. Mas o relacionamento com Deus, esse fica prejudicado. Mas a maioria das pessoas que fazem essa questão de campanha e adentram isso aí, é o seguinte, é o determinismo. É a pessoa ficar determinando. Eu determino, eu faço isso. Já cansei de ver isso em alguns lugares, que as pessoas vão determinando. Nós não determinamos nada. Nós cremos que pode acontecer. Quem determina é Deus. O problema dessas campanhas, às vezes, com todo respeito, nós estamos falando muitas pessoas e ninguém aqui está dizendo que campanha é errada, não chegamos, ninguém está dizendo isso. E ninguém está dizendo que quem não faz também esteja errado, não é nada disso. É metodologia de trabalho, estratégia evangelística para se alcançar benefícios. E eu estava até, JR, percebendo o seguinte: nós estamos no Brasil na campanha da poliomielite, a vacina contra a poliomielite. É uma campanha. Essa campanha, ela tem princípio e tem um término dela, campanha. Então, quando as pessoas estão falando de campanha, está se referindo à busca de algo, como o pastor Manizes falou, que vai ter um benefício para alguém. Porém, no sentido espiritual bíblico, nós estamos falando de algo que Deus não mandou fazer determinadas coisas, as quais nós homens intitulamos como campanha. Deus mandou, por exemplo, a questão que foi já discutida aqui, a 7 voltas através das muralhas de Jericó, enfim, foi Deus que mandou. Aí vem o homem, inventa algumas questões, não que esteja errado, digamos isso, né? Está errado fazer isso, não. Mas o problema é o que acontece com essa questão de campanha que acaba virando doutrina. E quando se vira doutrina, é perigoso. As pessoas vão achar, por exemplo, o pastor aqui colocou muito bem o seguinte, tem culto de oração. Por que a grande maioria das igrejas, isso eu posso até falar com bastante exatidão, quando tem campanha enche, mas quando tem culto chamado de oração, tem pessoa dando culto de oração, só vai meia dúzia. Por quê? Porque não. Também, né? Porque aquilo ali é o seguinte, a campanha dos 7 mergulhos, com todo respeito, ninguém está dizendo que está errado, tá? Cada um que sou cada um. Mas nós entendemos do ponto de vista bíblico, hermenêutico, que nós não temos uma ideia exegética, hermenêutica disso. Simplesmente a pessoa quer fazer e acredita que vai acontecer, amém. Mas não podemos fazer isso uma doutrina, mesmo porque se fizermos doutrina, o que vai acontecer? As pessoas vão se basear no seu relacionamento com Deus, não pela Bíblia, não pela oração comum, e sim através de uma campanha. Quero dar um exemplo prático. A Igreja Batista de Santo André, em São Paulo. Todos podem visitá-la, todos podem ser. Já há alguns anos o pastor iniciou as campanhas dos 40 dias. Eu fui lá, com propósito. Com propósito, exatamente. É feito um livrinho com 40 estudos para aquele período de campanha. Dezenas de igrejas batistas fazem isso. A igreja, eu diria que ela triplicou o número de membros. Eu morei 20 anos em Santo André. Mas foi algo específico. Específico? O que se chama de específico? Não, com relação à campanha, acontece aquilo que eu disse. Acontece, é real. A campanha existe na visão de cada igreja. Essa campanha, ela não visa cura, não visa objetivos materiais. É uma campanha cujo propósito é estudar e conhecer a Bíblia. Sim, vamos só esclarecer a campanha. Vamos só esclarecer. É chamada de campanha. E existe lá, e ele pode fornecer, se você quiser os livros que vai ali para fazer na sua igreja, ele manda para você, Agora, vamos estudar a Bíblia. Vamos procurar. Campanha, tá escrito lá, campanha. Vamos procurar esclarecer, porque quanto mais a gente fala, a gente pode correr o risco de ser ainda mal entendido ou não compreendido, né? Nós temos na história das nossas igrejas as reuniões de oração ou cultos de oração. Problema? Zero.
A Bíblia diz, né? Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, é para a oração mesmo a casa. É para isso. Este é um dos focos. Quantas vezes nós já fizemos vigília, ou no alto ou no baixo? É no monte, é no plano, é no vale, enfim, qualquer canto na igreja, em casa. Vigília, qual é o problema de vigília? Não há nenhuma restrição à vigília. Jesus passou uma vigília inteira, nenhuma. Né, clamando. Já passou outras vezes em que ele, naquela ocasião em que ele andou por sobre as águas, ele ficou até de madrugada, por volta das 3, orando, quer dizer, é uma vigília ali de oração. Problema? Zero. A questão que está sendo levantada pela ouvinte não é que nós vamos passar X tempo orando ou estudando a Bíblia, ou nós vamos passar X tempo, nós vamos aprender aqui os 4 evangelhos, todas as quintas, quartas, terças, segundas, sexta, será qual dia que for, nós vamos ter. A questão não é essa. A questão que o ouvinte nos traz é a campanha de oração. E aí fica evidente que existe um projeto, um propósito, o alvo a ser alcançado. Podemos entrar por vários aqui. Eu estou tentando de todas as formas, por respeito às diversas denominações que nos escutam, evitar os exemplos que tem exemplos, são clássicos, não é? Exemplos clássicos de coisas que podem ser invocadas ali numa campanha que não tem a ver com oração, que não tem a ver com edificação. Tá certo? É alguma coisa simplesmente focada no indivíduo, é para benefício daquele que vai. Perfeito. Né? A gente sabe que Deus é o dono da prata e do ouro, mas não é Deus que tá em jogo, quem está em jogo é o indivíduo. Então este é um projeto que a gente precisa esclarecê-lo um pouco mais e entendendo que ainda que coisas sadias usem o mesmo nome como uma campanha contra a poliomielite, não é, tá certo? Não é o tema. Uma campanha de crescimento espiritual, ainda que seja a terminologia campanha, não é a ideia. Então, a campanha do exército lá também não é a ideia. A campanha aqui é uma coisa que necessita de uma presença. Se você faltar um dia, em alguns casos você tem que começar outra vez. Não são todos, mas em alguns casos são X dias. Se você não fez os X dias, você tem que começar tudo outra vez, zero. Entendeu? Não estou dizendo que são todos os casos, mas existem casos assim, sim senhor. Existe, sim. E que isso é um fator que diz, uai, peraí, é isso mesmo? Em alguns casos tem que pagar, isso mesmo? Ainda tem o valor da oferta mínima X. O valor da oferta mínima. O que a gente vê na campanha é um tema específico, único, não são temas. Por isso que eu falei do que eu fiz na igreja de um relógio, porque são vários objetivos, inclusive os pessoais de cada um. A campanha que a gente está colocando, ela é propagada por fora para a gente entrar. Quando você quer fazer um projeto em que leve à igreja uma conscientização para orar, isso é um projeto interno. Então não é feito campanha para atrair pessoas. O que nós temos visto, e é isso que a nossa ouvinte está colocando, é que a busca está no propósito da campanha. Então ela está informando que esta igreja faz a campanha, e a campanha ela não pode ser quebrada. Há uma série de paradigmas apresentados pelos líderes para que você fique obrigado a ir. Então você tem que ir no templo toda quinta-feira, durante 7 quintas-feiras, durante 15 quintas-feiras, durante não sei quantos dias. Então você tem que ir ao local, porque se você não for ao local, tá quebrado. Então eu só que colocar aqui, por exemplo, eu lá na igreja tenho a preocupação. Qual é a minha preocupação? Com que eu chegue a 85% dos membros da igreja, alunos da IBD. Essa é uma campanha. Eu estou com 72%. Estou com 700 membros. Então estou batalhando para chegar a 85% até 2016. Então isso é uma campanha interna. Quando você está falando aqui dessa campanha de oração, campanha de métodos para atrair propósito de Deus que você estabeleceu, e nem sempre é Deus, porque há um erro. E a gente aqui não pode botar o pano, dizer mais ou menos assim, não. É verdade. É errado a forma como estão fazendo. É mesmo porque o que ela está colocando aqui é uma confusão da própria mente dela em função da igreja atual que ela se encontra. Porque o pastor atual disse para ela que maior do que campanha, isso é a visão do pastor, ela tem que respeitar o pastor. Maior do que a campanha nada mais é do que a pessoa ter um relacionamento com Deus. Isso de fato é interessante. Se a pessoa estava numa igreja em que isso era feito, se respeita. Se
está numa igreja atual em que, a meu ver, o pastor não tem essa visão, também deve se respeitar. É óbvio, se a pessoa é igual, se nós olharmos aqui a questão do pentecostal e o histórico, nós vamos entender que há uma certa disfunção de uma da outra, mas ambas são tão importantes que são de Cristo, acabou, é fim de papo. Não se fala sobre isso. Agora, ela está confusa, o problema dela está relacionado nisso. Eu vim de uma igreja a qual eu tinha, pastor anterior tinha essas visões, ou seja, no sentido de fazer essas campanhas, participava, fui até abençoada, e no atual não. Bom, se você está numa igreja atual em que o pastor não faz, o que você tem que fazer? O pastor é o seu mentor espiritual, então respeite. Tem que ter uma diferença entre visão e imitação. Tem visão que Deus dá para a pessoa fazer e não vai dar para mais ninguém. Quem vai contestar? Eu acredito também que às vezes, ainda que não se dê, a palavra de Deus diz que o Senhor é autor e consumador da fé. Então tem pessoas que atribuem a campanha uma coisa que por fé foi adquirida. E quando a gente fala de visão e imitação, visão Deus te dá, imitação você vê o outro fazendo, pensa porque deu certo para ele, vai dar para mim também. Isso é o errado. Então a gente está questionando aqui o propósito. Se Deus mandar, faça, ele vai honrar, independente do que falarem. Se Deus não mandar, não faça, não espiritualize a questão dizendo que foi Deus que falou uma coisa que não falou, que é uma coisa que você quer para benefício próprio. A preocupação é essa. E vale ressaltar a base bíblica de Atos 12, aonde as coisas aconteciam naturalmente. Pedro foi preso, a igreja decidiu fazer uma campanha de oração. Por que eu chamo de campanha? Porque é conjunto de ações e esforços para um determinado fim. Eles oraram para que Pedro fosse então liberto, para que Pedro fosse então guardado. Eles colocaram isso no altar do Senhor. E o Senhor respondeu. Só que olha o propósito para o qual eles se reuniram para fazer. Então, eu acredito que a primeira coisa a ser analisada, qual é o propósito? E acredito também que quem propõe a campanha pelos frutos, você conhece a árvore. Pastora Carla, nessa perspectiva, nós estamos lendo o texto de Atos e interpretando à luz de hoje. Então, à luz de hoje, eles fizeram uma campanha. Se fosse há um século ou há 20 anos, a interpretação seria outra. Então, é essa questão que me parece que o grande benefício de uma ação como essa seja trabalhar a perseverança. Porque muita gente começa a orar hoje e ontem já parou, entendeu? Começou hoje, já desistiu ontem. Há pessoas que não sabem o que é isso. Há pessoas que terceirizam a oração. Ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas aí, 6 horas por mim. Há pessoas que passam isso, ou seja, quando você tem como bojo aí, como objetivo, o desenvolvimento da perseverança, meu Deus do céu, porque aí você tem diversos textos que encorajam as pessoas a perseverança. Um deles é Romanos 12:12, que ele é um texto interessante, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então você tem um foco aqui de você. Então, se é objetivo esse, nós queremos trabalhar nos membros da nossa igreja a perseverança, porque nós observamos que esses membros, eles deixaram de ser perseverantes, eles não conseguem permanecer orando por um mesmo assunto durante muito tempo. Então, aí você estabeleceu um objetivo, está trabalhando e isso é claro, isso é explicado, isso não é camuflado. Isso é óbvio, nós precisamos desenvolver esse hábito assim, porque talvez seja, aí é uma interpretação, até naqueles que fazem ou que agem de maneira que nós podemos considerar equivocada, talvez o fundo seja esse o objetivo. Talvez não, estou tentando ser o mais romântico possível aqui. Seguindo aqui na perspectiva da pastora Carla, o foco de determinadas campanhas nunca vão aproximar a pessoa de Deus. Vão aproximar a pessoa do objetivo que ela quer. Depende da campanha. Pois é, por isso que eu estou falando, foco da campanha. Se é uma campanha que propõe uma bênção material, vamos fazer uma campanha para você ter casa própria. A queda das muralhas da sua vida. Para usar o negócio lá de... Exatamente. Até dela. Então, a pessoa, na realidade, ela não está preocupada com intimidade com Deus. Não sei. Deve ter tido, né? Deve ter tido. Porque o que acontece? A intimidade com Deus visa, primeiro, eu me consertar os meus pecados, as minhas falhas, consertar a minha vida com Deus, com a minha família. Mas uma campanha que visa um bem material, derrubar muralha, qualquer que seja, quer ver, pastor? Quer ver uma coisa curiosa, utilizando o mesmo contexto, quando o povo de Deus, sob a liderança de Josué, foi atravessar o rio Jordão, aí não quer? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer, isso não?
Entendeu? Porque o contexto é o mesmo. Também foi objetivo, o povo que estava ali era o mesmo Era povo. o mesmo, era o Então mesmo. o cara vai para cinza, vai para pano de saco na cabeça, quebrantamento espiritual, santificação, mas isso aí. Aproximação de Deus. Pois é, mas isso aí, pastor. Difícil, aí entendeu? não tem Entendeu? campanha, né? Poxa. Da muralha. Entendeu? JR. Isso aí. Isso aí eu prefiro ir numa reunião em que os pastores dizem que estão santificados. Olha aí. Muita gente terceiriza o negócio. JR, o que a gente vê com a campanha é um objetivo específico. E até a gente ouviu já aqui, é o ponto final até da nossa carta, que é a determinação. Em todas as campanhas que eu ouço, porque eu não participo, é questão minha, Claro. é a determinação para Deus. E as pessoas estão invertendo o polo, onde o Senhor é que dá ordem. Estão agora os servos dando ordem para o Senhor. É o Nestas determinismo, campanhas que a gente está tentando colocar, que eu estou entendendo que a ouvinte participou muito e que ficou confusa para ela, é que você determina que você não aceita essa enfermidade. Quantos crentes bons, maravilhosos, morreram com enfermidades que não gostariam de tê-la? E não é nenhuma pregação da teologia da pobreza, da Não é doença, isso. não é. Só que a campanha, ela objetiva você levar uma coisa que não é bíblico. Dessa forma que está sendo feito. Não vamos discutir o que foi feito nos contextos bíblicos, estou colocando para os dias atuais. As pessoas estão interpretando uma canalização para si e colocar como grande evidência essas campanhas para atrair pessoas, e não para atrair as pessoas para Deus, e Deus para as pessoas. Então, a santificação lá de Joel, capítulo 2, eu adoro falar sobre avivamento, é um dos pontos que eu mais me apaixono, e pela volta de Jesus Cristo, porque todos vão ter que prestar contas, e é isso que tem que ser pregado. Então, nessas campanhas, você tem que determinar o quê? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Ou determinar uma das maiores heresias que nós temos hoje no meio evangélico. Segundo os autores aí, que isso é nas campanhas, meu irmão, na maioria das campanhas. Surgiu no meio neopentecostal, onde o cristão ele vira um super-homem, ou aliás um super-deus. Ele chega no nível de determinar para Deus. Agora você imagina na sua consciência Deus na sua majestade, e eu, ser humano, chegar no pico. O soberano perdeu a soberania, né? Perdeu a soberania. Eu vou chegar e vou encostar ele na parede para que ele faça. Isso é dito, é Eu gosto de usar essa expressão de um soldado mandando pro general. General, faz isso. Mas isso é interessante quando no final ela diz assim: é errado determinar a vitória e não aceitar as derrotas. Quem é que disse que crente, pelo fato de aceitar Jesus, vai ter só ganhar vitória, muito dinheiro, vai ter só vitória, vai ter isso, não vai ficar desempregado, não vai ficar doente? Quem é que disse isso? Então, essa teoria está parecendo uma discussão filosófica, porque a questão do determinismo na filosofia dizia isso. Não, eu determino isso, o que o homem determinou é certo. Não tem nada a ver com isso. E eu fico preocupado também qual é o prisma de derrota e vitória. Então, para José, recebeu promessa, a casa de Potifar, foi vendido, foi para prisão, parecia a derrota, mas era Deus preparando para uma maior vitória. Então, se a gente tiver uma visão limitada, a gente vai pensar que está vivendo derrota quando Deus está preparando uma grande Moisés vitória. saiu do Egito para entrar na Terra Prometida e não entrou. Verdade. Isso nos leva para um outro ângulo que está dentro, né? O determinar está junto com profetizar. E o pior disso, pastor, quando a pessoa da sua palavra para resolver tudo. O pior disso é quando a pessoa diz assim: olha, nessa campanha, se você não participar, olha, tudo bem, pode participar, mas se falhar, já cria aquela, sabe, aquela caixa de ferramenta, aquela obrigatoriedade. Vamos resolver o problema agora. Há uma base bíblica, João 15, que todas, eu vejo na Bíblia em todo tempo, quando se fala de algo que a gente quer obter em Deus, fala de relacionamento com Deus. O relacionamento traz vitória inerentemente. Por que traz vitória inerentemente? Porque o relacionamento faz você entender que o teu amigo, que o teu pai, que o teu Senhor, ele quer o melhor pra você. Então não interessa o que vai acontecer, eu creio que Deus está no controle da minha vida. Não vou ficar preocupada com isso. Base bíblica, João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim... Ai, esse parede é horrível pra falar, né? Se vós estiverdes em mim... E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, de vos será feito. Mas o que significa isso? As pessoas só pegam a última parte. Sim. Não, aí, pedireis o que quiser, mas para lá. Quando você está no Senhor e as palavras dele estão em você, você não pede mais pra si, porque agora a sua visão, ela é encontrada em Deus. Para a glória dele. Para a glória de Deus, sempre. Nós temos, então, um retrato que visualiza, né? Dá para visualizar uma série de coisas e falhas aqui, ali e acolá. Os ouvintes estão acostumados. Nós trabalhamos sempre com a perspectiva de que nós somos imperfeitos. Não há indivíduos perfeitos, somente Jesus o foi. Não há igrejas perfeitas, não há a menor possibilidade de encontrarmos igrejas perfeitas,
mas também nós vamos partir do pressuposto que, ainda que algumas estejam agindo de maneira equivocada, existe a possibilidade de acertar. Então, ouvinte, não precisa dizer assim, então não existe igreja, as igrejas estão todas assim. Você está ouvindo depoimentos vários aqui dos companheiros que fazem as suas críticas a posicionamentos equivocados. Podemos ouvir, outros que farão críticas àqueles que não fazem campanhas. E essa é a liberdade que existe. Correto. Há uma beleza extraordinária nisso, de você poder concordar e de você poder discordar. O ponto é, não há perfeição, querido ouvinte, nem em nós, nem no outro. Se não há em mim, como posso exigir do outro? A minha igreja não é perfeita, a do outro também não é. Aquela igreja tem um erro X, a outra igreja tem um erro Y. Nós estamos todos num processo de santificação, numa luta muito grande para chegar a um lugar adequado. Então, por conta disso, a nossa ouvinte nos escreve até para pedir esclarecimentos. Por exemplo, ouvinte de paciência dizendo: eu não participo de campanha. Eu prefiro manter o meu relacionamento diário através da oração com Deus. Acho perigoso a pessoa intensificar a oração em campanhas e depois não orar mais, porque não tem relacionamento com Deus. De Santa Cruz, um ouvinte diz: a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu e a minha família temos o costume de orar sempre, todos os dias, independentemente de campanhas. Uma de nossas ouvintes aqui no Facebook, ela escreve dizendo que ela queria muito engravidar, e o médico disse: olha, pode desistir. E ela conta: participei de uma campanha e eu engravidei. Então, é um outro registro aqui, de um outro lado. Não sei como é que foi a campanha, qual o título dessa campanha, ou se foi uma campanha de oração, entendeu? Olha, vem orar, então nós vamos orar pela sua vida. O que é, meu Deus do céu, se uma pessoa chega a qualquer igreja, a qualquer pastor, e diz assim: pastor, por favor, eu tenho um sonho da minha vida, engravidar, e o meu marido temos tentado, o médico disse não, nós gostaríamos de uma oração. Acho que raramente um pastor vai dizer: não orarei, entendeu? Não orarei. Mas o que mostra aqui é que a sua ouvinte orou por esse assunto. Tá certo? É uma campanha de Ana, vai que é uma campanha de Ana, aí já é o nome bom, entendeu? A campanha de Ana, você tá querendo, né? E barará, vou falar menos aqui para não dar ideia, né? Então você pode ter uma série de coisas que estão aí, que estão dentro do contexto bíblico, que faz parte da reunião de oração lá de 1519. Entendeu? Quarta-feira, reunião de oração, terça ou quinta. Mas JR, é o seguinte, é importante a gente frisar que nenhum de nós aqui está dizendo que é contra ou até mesmo a favor. Isso são métodos, estratégias, isso é importante. As campanhas, para quem realiza, são importantes até certo ponto. Eu acho que o ponto principal, ninguém aqui está dizendo que não serve, não presta, longe de nós dizer tal coisa. Mas o grande problema que eu falei, pelo menos eu respondo por aquilo que digo, é o seguinte: no início da minha fala eu disse o seguinte: é não fazer disso uma doutrina, porque senão nós vamos trocar relacionamento com Deus diário com relacionamento com Deus via campanha. Aí a pergunta que faz o ouvinte é: ao participar de campanhas, corro o risco de me tornar obsessivo por bênçãos? Ela mesma já denunciou. JR, eu creio que sim. Sim. Eu creio que sim. Você fica com a mente totalmente voltada. Se aquilo não acontecer, é uma frustração. Eu creio que fica obsessivo, sim. Cria-se uma espécie de vício. O texto de João, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não vou nem ler o resto. Tá tudo aqui, segundo a vontade dele. Qualquer coisa, se você que está nos ouvindo e gosta de fazer campanha, saiba que o que você está pedindo ali vai depender da vontade de Deus. Sim, não perfeito. Vai ser a vontade do líder, não vai ser o dinheiro que você vai dar, nada disso vai contribuir. Aí vamos de novo aqui, só cair na questão. Por isso estou colocando e vou manter minha posição. As campanhas que nós temos visto, elas são de determinação para algumas coisas. Não se tem, eu falo isso com o peito aberto, sem medo algum de errar, não se tem o propósito de conhecer a vontade de Deus para a resposta. A campanha é determinações, e nestas eu sou contrário. Eu também. E vou manter, então... A gente não está generalizando, tem que deixar isso claro. Tem remanescente em todos os lugares. Então eu estou colocando que é você buscar a oração para entender a resposta de Deus. Saiba que pode ser o não. Pode ser que você queira a cura e vai morrer. Quer carro e vai andar de bicicleta com pneu furado. Isso é um perigo. Então temos que entender que é Deus. A glória do que vamos viver
É pra O que ele, não pra nós. É pra ficar de exatamente mal igual com o Deus. pastor. Então aí- Eu prego, inclusive, na igreja. A minha preocupação é, só não pode ficar de mal com Deus se ele não fizer o que você quer. Eu já ouvi pessoas que disseram, olha, pastora, eu não consigo orar sozinho, tenho dificuldade, entrei na campanha, porque aí vou estar junto com todo mundo e tal, é um começo, é pra sair da inércia e tudo mais. O problema é se tornar viciado nisso. Eu acho que o achar recado- que as coisas só acontecem se eu entrar naquela, ai, faltei um dia, meu Deus. Mas eu acho que um recado importante para ela é o seguinte: troca a palavra determinar por crer. Porque ela está dizendo, é errado determinar, nós não determinamos absolutamente nada. A palavra do Senhor diz assim: muitos são os caminhos do homem, mas os desígnios de Deus prevalecerá. Que prevalece o desígnio de Deus, não é o caminho do homem. E outra coisa também interessante para se ressaltar, e aqueles que nos ouvem, é desenvolver o prazer de fazê-lo. Faça culto doméstico. Por que as pessoas não fazem mais culto doméstico? Elas vão pra campanha com um monte de gente desconhecida, mas em casa cima do mesmo. texto que não eu falei, elas vão Rosália, encontrar Jesus na igreja, mas não traz pra casa. Em cima do texto que eu falei, com campanha ou sem campanha, se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Às vezes até sem você pedir. Agora, ore. Agora, queridos, a oração é um estímulo. Queridos, Ore todos os dias, em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. Traz sem cessar. Crie Queridos, mecanismos. quando você lida então aqui com a questão da obsessão, então vocês estão dizendo que é possível que uma pessoa ela perca o foco e ela, aliás, ela nunca teve, né? Ou perde, né? Pode ser que perca. Então ela focando lá a bênção X. Então ela perde o foco de glorificar a Deus, de ter intimidade com Deus, porque ela está na busca de alguma coisa material ou mesmo Eu acredito ou que- mesmo uma outra coisa. Hã? Deixa de ser um crente fiel para ser um religioso. Ele crê na religião, crê nos métodos que Perfeito. ele faz. Então, vocês estão dizendo que existe a possibilidade da pessoa se tornar obsessiva por bênçãos, Por e dependência esquecer-se de Deus. Eu acredito que depende né? do nível de maturidade que ela tenha em Deus. Não existe mas a existe, possibilidade. mas existe a É possibilidade. o que eu estou dizendo. Vocês disseram que existe. Ou disseram ou não disseram? Sim, sim. reafirma. Sim. Vou fazer uma campanha para resolver esse problema. Existe a Tá bom. possibilidade da obsessão Então em função vamos disso. lá. Vamos para o outro ponto agora, é o seguinte. Nós dois fomos buscar uma bênção. A bênção X. Você ganhou e eu não. Corremos o risco de criar uma cultura de comparação, inclusive nesse nível, da pessoa dizer assim, poxa, fulano ganhou e eu não. Primeira semana da campanha ganhou, tua mês não ganhou, chegou onde já tá sentado. Então o negócio é encrencado. Então, quer dizer, o risco. Segundo debate. Em JR, Oi, querido. só um segundinho, diz assim, quando Jesus voltou para Nazaré, a cidade a qual ele nasceu, ele não conseguiu fazer tantos milagres quantos fora feito em Cafarnaum. Por quê? Porque a Bíblia especifica dizendo o seguinte, porque havia incredulidade neles. Existe aí um ponto principal que é a questão de crer ou não crer. Entendeu? Crer é uma entrega de fato para conseguir. E o outro não, foi o que o JR citou e colocou muito bem. Uma pessoa, duas pessoas vão buscar uma coisa. Eu recebi, você não recebeu. O porquê? Será que eu tive mais fé? Pode ser que sim. Será que Deus determinou só para mim? Pode ser que sim. Não, uma coisa interessante também, a mulher sirofenícia até falou isso, quando ela foi Você pedir foi pra muito Jesus, rápido, desculpa. Ela foi interessante, Senhor é autor e consumador da fé. A gente já falou sobre isso, mas vale a pena ressaltar. Então, o nosso nível de fé, independente da estrutura para a qual a gente vá, o Senhor nos honra segundo essa nossa fé. E aí a base bíblica é essa da mulher sirofenia, a mulher cananeia, que chega diante de Cristo pedindo a cura para sua filha, ele despreza no primeiro momento, mas ela persevera, ela crê. Perseverança é um imperativo. Pastor da parte de JR, Deus. Pastor JR, olha só. Jesus Cristo deixou uma deixa aí para fazer campanha. Deixa uma deixa. Exatamente. Tem um cego. O senhor repete aí, pastor, que o senhor viu o seguinte. Deixa eu dizer pro senhor, eu tô sem usar o fone. Vocês estão vendo? Vocês estão aqui, tô sem usar o fone. Então, eu tô acabando de escolher uma música para colocar aqui. Na hora que eu olhei para cá, o senhor falou. Fala outra vez. Fala outra vez. Você deixou uma dica aí Ah. que campanha vale a pena. Né? Ah. Porque você, na primeira vez não recebeu, chegou perto, na segunda, um determinado cego chegou para Jesus e ele fez uma laminha com saliva, passou no olho do cego, mandou lavar, e aí, tá enxergando? Não, eu tô vendo o pessoal que nem árvore de novo. Ah, você não completou a campanha. Aí Jesus foi, concluiu a campanha e ele ficou bom. É uma ironia, não é o que o pastor Manassés pensa. Deixa eu esclarecer logo aqui, para que o ouvinte não fique bravo com ele. É uma ironia. Aliás, esse texto, olha, irmãos, este milagre que Jesus fez não pode ser pregado, estudado, sem ler
2, 3 capítulos anteriores, porque eles apontam. Você tem a interpretação ali, quando você abraça esse texto aí, você vai ver que ele tem a interpretação por que é que aconteceu daquela forma. 2 etapas. Que é uma coisa impressionante. Ou você parte do princípio que houve um propósito, ou que Jesus errou a dose. Olha só, se Jesus não errou a dose, é porque há um propósito extraordinário. Não, o pastor está sendo irônico. Deixa eu dizer aqui, eu tô olhando para ele aqui, nós somos amigos muitos anos. Muito bem, companheiros, eu quero agradecer, porque a participação de todos sobre esse assunto é muito importante e nos ajuda, porque todos nós precisamos a cada dia buscar a presença generosa de Deus e nos encontrarmos com a bênção de Deus em oração em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você costuma participar com frequência de campanhas de oração? 67% dos ouvintes por telefone dizem que não, 63% deles no site também dizem que não. Muito obrigado aos queridos ouvintes e a participação de todos com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, participando conosco aqui da nossa Pesquisa 93 de hoje. Sempre um carinho muito grande com você, ouvinte. Muito obrigado. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: conheço uma pessoa que é a famosa irmã Duas Caras. Ela não tem o menor pudor de prejudicar os outros e depois age como se nada demais tivesse acontecido. A falsidade é um distúrbio de caráter? Como identificar um falso? Qual a solução quando os falsos se tornaram amigos próximos e íntimos? O que devemos fazer para ter paciência, tolerância e autocontrole diante dos falsos de plantão? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César Melo, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, querido. Hoje eu estou acompanhado pelo meu amigo Pastor Marcos. Um abraço a um casal querido lá de Lopes, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que é a Jo e o Fabiano. Deus abençoe a todos. Maravilha. A pastora Carla Regina, nossa menina da mesa, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, a todos os amigos e irmãos que nos ouvem, pessoal lá do Facebook, da página lá, Carla Regina, sempre com um recadinho pra nós, um abraço bem apertado. Maridão e filhão também tá aqui conosco. Maravilha, muito obrigado, pastor Manassés Brito, forte abraço, querido. Eu que agradeço,
abraço e digo para todos, nós estamos ali na rua Ana Teles, 826, ponto BRT Pinto Teles, o BRT que vai para o Galeão e volta, rua Ana Teles, 826 do Campinho. Deus abençoe a todos grandemente. Muito obrigado, pastor Elisson Amaral. Abraço JR, o pessoal da Alba na minha igreja, o Lucas e o Rafael, a toda a PIB Santa Cruz com o Crifa especialmente, e a Adriana do Cajueiro, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, Deus os abençoe. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação, a nossa equipe. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Elisson para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, como temos feito sempre. Temos orado, a igreja é uma bênção, estar na igreja é bom demais, é um privilégio enorme. Há coisas que precisam ser mudadas em todo mundo, em todo lugar. Não há perfeição em canto algum, é por isso que a gente deve orar, sempre orar pela igreja. Nós vamos orar como temos feito sempre, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Deus, nesta hora dirigimos a Ti a nossa súplica. Vá ao encontro dos enlutados e conforta o coração, aos enfermos dá toda a orientação e sendo a Tua vontade também que possa promover cura. Abre a mente de cada um ouvinte para que a Tua palavra seja viva, eficaz e a nossa comunhão contigo jamais seja quebrada e que as Tuas respostas sejam as Tuas para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Obrigado por essa emissora, pelo JR e toda a equipe, em nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.